3 citações da referência bibliográfica consistem em publicações anteriores do próprio Ministério da Saúde, sem evidências científicas de eficácia terapêutica. 6, 7, 8. Aí é fácil encher de linguiça, né? 3 citações da referência bibliográfica consistem em protocolos ou apresentações de instituições privadas não publicadas em periódicos científicos e sem citar referências. Isso daqui é um absurdo. Isso daqui é um absurdo. Por quê? Porque dessas 3 citações da referência bibliográfica, eu inclusive falei sobre isso, que é aquele estudo da Prevent Senior, tá aqui no canal, referência 26, 31 e 38, veja a 31, que ela é o Prevent Senior. Ela é uma citação do Prevent Senior que não foi aceito no Comitê de Ética em Pesquisa. Nem poderia ter saído. Tem tantos erros nesse estudo que é ridículo. E agora você vai no site. cefa.com.br. Tem esse livro lá. Baixa o livro, gratuito. Você vai clicar nesse link, baixar o livro gratuitamente. E aí a gente tem, na página 27, uma aula de como não testar no medicamento. Ali a gente vai falar só, a Natália Pasternak com o Carlos Orsi vão falar só da Prevent Senior e de como eles fizeram falcatrua. Inclusive, a Prevent Senior foi para cima da revista Questão de Ciência. Sabia? Porque agora é isso que acontece. Quando você fala uma verdade, ou quando você mostra a ciência e mostra que eles estão fazendo falcatrua, que eles estão mentindo e que eles estão prejudicando o povo brasileiro, eles vêm com um processinho. Tá aí, não deixe de ler esse livro que foi escrito lá em abril, em maio, nesse período, logo no começo que a pandemia chegou no Brasil. 3 citações da referência bibliográfica consistem em artigo de opinião com discussão teórica. 3 citações da referência bibliográfica consistem em artigos já retratados pelos próprios autores. Além dos autores se retratarem, a referência 54 consiste na retratação de um artigo previamente publicado que não observava benefício terapêutico da hidroxicloroquina. Se eles querem persistir no erro, pelo menos retire isso, porque vocês estão provando a má fé. Eu não acreditei novamente. Como Tomé, cliquei para ver, li tudo, cliquei em tudo, mas eu clicava, não acreditava. E olha que interessante. Olha como é feito de qualquer jeito. Retratação. Eles colocaram que foi retratado. Olha aí, um artigo da Lancet em que eles colocam: após a publicação de nosso artigo no Lancet, várias preocupações foram levantadas com relação à veracidade dos dados e análise conduzidas pela Source Peers. Então, o que aconteceu? Teve um problema do banco de dados e, inclusive, a gente fez um vídeo sobre isso, saiu na imprensa, foi amplamente divulgado. Vocês podem ir lá, Lancet retira o artigo da hidroxicloroquina, entenda. Olha quanto tempo faz que ela retratou, virou o ano. A Lancet ainda coloca: sempre aspiramos realizar nossas pesquisas de acordo com as mais altas diretrizes éticas e profissionais. Com base nesse desenvolvimento, não podemos mais garantir a veracidade das fontes de dados primários. Devido a esse infeliz desenvolvimento, os autores solicitaram que o artigo seja retratado. Os autores realmente não queriam fazer fama em cima de cadáver. Eles viram que houve um problema com o banco de dados. Eles pediram que fosse retirado. Todos nós entramos nessa colaboração para contribuir de boa fé em um momento de grande necessidade durante a pandemia. Pedimos profundamente desculpas a você, aos editores e aos leitores da revista por qualquer constrangimento ou inconveniente que isso possa ter causado. 2 citações da referência bibliográfica
consistem em carta ao editor. Novamente, eu não acreditei, fui clicar. Quando eu cliquei lá, já apareceu de cara. No entanto, o editor coordenador da Liverpool School alertou que atualmente não há absolutamente nenhuma evidência de que a cloroquina seja eficaz em pessoas infectadas com coronavírus. E disse que não deveria ser fornecido fora de contexto de um ensaio clínico randomizado. Essa é uma nova infecção. A cloroquina pode até fazer mal. Precisamos de testes para avaliar isso. Mais uma vez, o Ministério se desmente. Uma citação da referência bibliográfica consiste no parecer do CFM. Anotem isso daqui. Não esqueçam. Não esqueçam que o Ministério da Saúde usou como uma importante fonte para publicar o CFM. Essa nota informativa do Ministério da Saúde era para ter saído também em abril. Mas em abril, nesse período, acho que era o segundo ministro. E ele não queria, ele sabia, frente a tudo isso que a gente viu, que na época já se sabia que não podia usar, não tinha como ele como médico fazer isso. Era uma aberração. Conselho Federal de Medicina, ali a referência 18, aquele parecer 4/2020. CFM foi um braço importante do Ministério para o Ministério lançar essa recomendação cloroquina. Novamente, vá lá no livro Pandemia e Pandemônio e você vai ver que o primeiro parágrafo a gente já vai falar sobre esse parecer que autorizava o uso de hidroxicloroquina para o tratamento da Covid, mesmo sem evidências sólidas que embasem tal decisão. E eu continuo pensando, por que isso aconteceu? Por que autorizou essa droga? Agora, vocês viram há pouco tempo o que os especialistas disseram, que não se deve recomendar em diretriz medicamento off-label para teste e principalmente medicamento off-label experimental que eu, médico, estou fazendo com o meu paciente, eu não posso ficar saindo anunciando no YouTube como foi feito. E o CFM novamente se calou, como sempre. Esse dia foi um dia que o CFM fez uma reunião com o Bolsonaro pela manhã, dia 23 de abril. O que mostra que lá em abril ele já queria que colocasse uma nota do Ministério da Saúde que era para usar, colocar como diretriz para usar isso, para leve, moderado, para usar em tudo. Mas a gente estava com o segundo ministro, se eu não me engano. Ele, como médico, não podia fazer isso, porque era evidentemente, já com tudo que a gente está mostrando, que naquela época já falavam que fazia mal, além de não fazer nem um pouco de bem. Uma citação da referência bibliográfica consiste em um capítulo do Up to Date, já atualizadas desde então, e que atualmente não indicam tratamento. 4 citações consistem em estudos observacionais, alguns in vitro e com vieses metodológicos. Não podemos esquecer do estudo do Didier Raoult, que já tinha sido utilizado já pelo Ministério da Saúde, super cheio de vieses. Com o objetivo de auxiliar o Ministério da Saúde, a SBI sempre se colocou e se coloca à disposição para atualizar todos os aspectos relacionados à Covid-19, incluindo o tratamento farmacológico em todas as fases da doença. Dada a enorme gama de publicações, é fundamental que o Ministério atualize frequentemente as suas recomendações. Agora que a gente falou das referências do Ministério da Saúde, que tal utilizar estudos que embasaram as recomendações da SBI? Vamos lá. A diretriz da Sociedade de Infectologia dos Estados Unidos é uma das referências da SBI. O grupo de pacientes que recebeu hidroxicloroquina e não estava em ventilação mecânica no início do estudo teve mais chances de evoluir para a necessidade de ventilação mecânica ao longo do estudo. Vocês percebem a gravidade daqui? Alguém que iria se recuperar, que não iria precisar
de ventilação mecânica, algo extremamente invasivo. Precisou por causa da hidroxicloroquina. Ventilação mecânica é essa que no Brasil falta oxigênio. Ou seja, mal não faz, mal faz. Tirou o leito de alguém. Matou alguém. Recomenda que não use hidroxicloroquina. São contra o uso, com ou sem azitromicina, para pacientes hospitalizados, com doença leve, moderada, grave, de qualquer jeito. 4 estudos clínicos randomizados demonstraram que o tratamento com hidroxicloroquina pode aumentar o risco de eventos adversos. Um dos estudos clínicos randomizados constatou que indivíduos que tomaram hidroxicloroquina demoraram mais tempo para receber alta. Ou seja, ocupou por mais tempo um leito que falta nos hospitais. Os estudos comprovaram também que tiveram menor probabilidade de receberem alta vivos dentro de um período de 28 dias após o início do tratamento. Quem tomava esses medicamentos, em relação a quem não tomava, tinha a menor probabilidade de sair vivo. Mais uma coisa para anotar. Podem anotar o nome da diretriz para vocês pesquisarem e lerem isso. Olha os dados. Ratio de 8,47. Altíssimo. O que isso quer dizer? Para você entender o que é uma razão de taxa ou ratio, a gente tem que dar um exemplo, que vocês vão entender perfeitamente o que quer dizer exemplo. Razão de taxa, eu vou colocar a taxa de incidência de um grupo exposto e não exposto. Por exemplo, eu vou descobrir se os riscos de depressão são maiores para pessoas que trabalham com um salário mínimo do que em outros grupos. Então a frequência de depressão severa em pessoas que recebem até um salário mínimo é de 27 para 1000. E para quem tem uma renda mais alta, a frequência é de 3 para 1000. Então na minha razão, eu vou colocar esses números. 27, que é o exposto, é o que tomou o medicamento, é o que tem a doença, por 3, 9. Conclusão. Isso significa que as pessoas que ganham um salário mínimo tiveram 9 vezes mais depressão do que as pessoas com renda mais alta. A gente volta aqui. Esse trecho em inglês é um trecho desse estudo em que eles colocam nessa resposta ao Ministério Público todos os dados e tá aqui o ratio de 8,4,7. Teve uma razão de 8,4, quase 9 da pessoa ter uma arritmia. Eu coloquei até esse exemplo porque ele é parecido, né? 9. Agora, pensando nisso daqui, num contexto que a gente está dando um medicamento para milhares de pessoas, a gente pensa que a gente poderia ter 3 pessoas com arritmia, que elas já teriam arritmia de qualquer jeito, com a Covid ou sem Covid, e 27 pessoas que tomando hidroxicloroquina tiveram arritmia. A diferença é de 24, né? 24 pessoas que poderiam ter passado ilesas, sem nenhum problema no coração. Continuando na explanação desta fonte, o uso de 5 dias de azitromicina num grande grupo de pacientes com Covid aumentou o risco de morte súbita por problema cardíaco, comparado a quem não recebeu o antibiótico. 5 dias de azitromicina aumentou o risco de morte súbita. Essas preocupações com a toxicidade levaram a forte recomendação contra o uso de hidroxicloroquina mais azitromicina. Está aqui o guidelines deles. E veja também sempre alto, né? 9,5 o ratio. Em 2 de dezembro, sabendo tudo isso, o Ministério entra em janeiro com aquele aplicativo do Tratikov, orientando medicamentos e colocando quantos miligramas tinha que o paciente tomar e etc. Agora eles vão citar o OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Eles atualizaram que as evidências disponíveis sobre os benefícios do uso de cloroquina, de hidroxicloroquina, são insuficientes. A maioria das pesquisas até agora
sugere que não há benefício e já foram emitidos alertas sobre os efeitos colaterais do medicamento. Toda hora, a saúde do mundo todo e a do Brasil está gritando para falar que já tem alertas que, além de ser insuficiente, tem efeito colateral. Então, do nosso lado, a gente tem essas 3 instituições, organizações, referências para o mundo todo. Mais uma, NIH, que é um conglomerado de centros de pesquisa que formam a agência governamental de pesquisa biomédica do Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo em relação ao tratamento da Covid-19. Tudo muito atualizado, vocês podem perceber. Ele faz recomendação contra o uso de cloroquina e hidroxicloroquina com ou sem azitromicina em pacientes hospitalizados, com forte recomendação 1A, baseada em pelo menos um ensaio clínico randomizado com desfechos clínicos, os desfechos laboratoriais validados. Ou seja, eu dei esses medicamentos para os pacientes e eu vi no exame que esses pacientes tiveram um desfecho pior. Ou eu vi na clínica, peguei o esteto, auscultei, o paciente que estava tomando hidroxicloroquina estava com uma ausculta pior. Estava com o exame físico pior. Além disso, faz recomendação contra o uso de hidroxicloroquina ou cloroquina, com ou sem azitromicina para pacientes não hospitalizados, com exceção em ensaios clínicos, também com força A1. Existe uma tabela na internet que tem a força de recomendação, A1, A2, B, e vocês vão vendo. O Ministério da Saúde utiliza lá embaixo aquilo que não dá para ser usado quando a gente pensa em protocolo, quando a gente pensa em sair dando para pessoas esse medicamento. Entre as 22 referências que embasam essas recomendações, as que são citadas como as mais importantes foram: eles trazem as referências. Referências do quê? Lá, o hospital que eles testaram, o número de pacientes. Abre lá. Contra fatos, não há argumentos. Hidroxicloroquina não é ciência, não é fé, é genocídio, é enganação, é mentira. E tá aqui eles prescrevendo para pacientes com sintomas graves o sulfato de hidroxicloroquina, azitromicina. Veja o método desse estudo. Ele conduziu um estudo multicêntrico, não é só em um centro, são em outros hospitais, outros locais, randomizado, aberto, de 3 grupos e controlado. A proporção 1 para 1 para 1. Apesar disso, no final de 15 dias não ter tido uma alteração tão significativa nos sinais clínicos desse paciente, eles observaram alterações nos exames. Repararam o nível de enzima hepática foi maior em quem tomou hidroxicloroquina. Ou seja, o fígado está alertando. Estão me lesionando. Eu estou sendo ferido, estou sendo machucado. Mas o Ministério da Saúde não se preocupa com isso. 400 mg de hidroxicloroquina, 2 vezes ao dia. Vai fundo. Toma de uma maneira de tratamento precoce. Vai tomando.